Vai conseguir. Começando a fazer isso. Tô começando. Bom, vamos lá então, pessoal. Continuando aí. Para fazer comparação de string, então, a gente pode utilizar os caracteres coringa que a gente comentou, né, sendo o asterisco, sendo o porcento ou sendo o underline, correto? Sempre quando a gente vai fazer comparação de strings, a gente precisa utilizar o like, correto? Por quê? Porque o like é uma forma parcial de a gente conseguir pedaços da string, né? Então, se eu colocar um igual como operador de comparação, realmente ele vai exatamente pegar aquele texto. E às vezes não é isso que eu quero, né? Por exemplo, para nome, achar endereço, rua, por exemplo, é muito complicado a gente estar colocando tudo, né? Na busca que a gente quer. Então a gente começa a utilizar o like, ou com underline, de preferência, ou com o porcento, né? A diferença do porcento e do underline é o quê? O underline ele substitui exatamente um caractere. E o porcento ele substitui de 0 a mais caracteres. Tá? Então, é esse às vezes o dilema que às vezes a gente precisa pegar e resolver. Se a gente sabe exatamente a quantidade de caracteres, underline. Não sabendo a quantidade, aí vai ter que utilizar o porcento. A porcentagem pode ser campo vazio também. Porcentagem pode ser? Campo vazio. Campo vazio? Eu estou na pesquisa A, porcentagem S, tem o AS. O que você vai ter o que você vai ter de procura dentro da string com like. Ele tem que começar com A sua busca, ele tem que ter quantidade de 0 caracteres a mais no meio e tem que terminar com S. Correto? Exato. Se você colocar, por exemplo, porcento, ele vai achar tudo, né? Sem nada, né? Se você colocar um like porcento, ele vai achar qualquer coisa lá dentro, né? Bom, quais são os possíveis resultados aqui, ó? AS, certo? Ó, tem de 0 a mais caracteres aqui no meio, ó. Então tem 0 caracteres, ele acha. Almas também. Começa com A, tem de 0 a mais caracteres no meio e termina com S. E assim sucessivamente. Ó, A underline S. Eu tenho aqui o caractere A no início, o caractere S no final, e o B, ele tem exatamente um único caractere, ó, tá substituindo o underline. Correto? Existe, por exemplo, esses caracteres de escape aqui, que a gente já comentou, mas quando eu quero, por exemplo, achar um porcento dentro do meu campo, o porcento e o underline, eles são comandos do SQL, mas pode existir casos que eles estejam dentro da minha tabela, dentro do meu campo, e eu quero achar esse porcento dentro do meu campo. Eu utilizo o escape nesse caso aí, ó. O escape, o que ele consegue fazer para a gente? Olha, o caractere que eu defini aqui como escape, o próximo caractere o próximo caractere depois dele é um caractere normal, em vez de ser um caractere especial de busca. Então eu quero achar que tenha alguma coisa de 0 a mais caracteres no início da minha string que tenha porcento. Correto? Beleza? Esse cara aí é bom a gente fazer um exercício, na verdade. Depois eu pego e monto aqui para vocês uma tabela que tem. No underline é a mesma coisa. Lembrando, tá, pessoal? Esse caractere aqui de escape, geralmente é um caractere desconhecido que a gente vai colocar, justamente para ele não conflitar com o seu caractere normal que você tem. Dificilmente eu vou colocar uma letra A aqui como sendo o caractere de escape. Correto? Porque depois do meu A, ele vai considerar o quê? Que é um caractere especial. Se eu colocar o A aqui, como tem A em muitos caracteres de string, eu evito colocar isso daí. Poderia colocar um cerquilha aqui, ó. Poderia colocar uma exclamação, um cifrão. Qualquer um deles seria caractere de escape. Ou seja, depois dele é um caractere normal, ao invés de um caractere especial de comando. Tá? 17 @% escape @
17 ele tem que começar, certo? A minha procura da string. O arroba é um caractere de escape, ó, que ele está apontando aqui. Depois dele, o porcento é um caractere normal agora. Então, 17% seria o quê? O que tiver dentro da minha string, ele iria achar. 18, 7, isso daqui ele não acha nada, ó, resultado falso. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Existem outros wildcards, por exemplo, esse abre e fecha chaves ABC%. Ó, o que ele consegue? Qualquer string começada obrigatoriamente por A, B ou C. É uma letra só aqui, ó, A ou B ou C. Então, começou o meu caractere com isso, ele vai pegar e vai buscar para mim. Isso é o primeiro caractere. O resto, ó, é o porcento. É de 0 a mais caracteres. Correto? Ó, eu tenho aqui um diferente de ABC. Vocês estão vendo o exclama aí? Ó, qualquer caractere que não começa por A ou B ou C. Então, D, E, F, G, beleza, tá valendo. Não começa por A, B, C e é alguma coisa, já era. Ele vai pegar. Tá? Aqui, de 0 a 9% ABC. Então, a minha string ele tem que começar com 0, ou com 1, ou com 2, até 9. Um caractere. Ele pode ter ou não caracteres no meio, mas tem que terminar com um caractere ABC. Dessa forma eu consigo achar a minha string utilizando o like aí. De A a Z, ó, A a Z minúsculo e A a Z maiúsculo, ó. Caractere minúsculo e caractere maiúsculo. Tá? De A a Z você está pegando o alfabeto inteiro, tá? Bom, diferente de 0 a 9, eu posso utilizar esses recursos aqui de wildcards no meio também. Tá? Então, começa-se com AL. No próximo caractere, ele tem que ter uma letra de M a R, ó, no terceiro caractere da minha string. E depois, a partir do quarto caractere, de 0 a mais caracteres qualquer um. Tá? Então, é dessa forma aqui que a gente vai montando as nossas pesquisas. Esses são alguns exemplos, né? Ó, muito comum que a gente faz. Like Maria%. Então, você vai lá e acha Maria da Silva, Maria José, Maria das Quantas, qualquer tipo de Maria para frente ele vai achar. Tá? Agora, porcento Santana, termina em Santana, é o que vem para frente de 0 a mais caracteres, ele vai achar. Ronaldo Santana, Maria Santana, Ana Santana, José Santana, qualquer coisa Santana. Tá? E existe um cara aqui, ó, porcento Teodoro%. Pode começar com 0 a mais caracteres, tem que ter um Teodoro no meio aí, e pode terminar com qualquer coisa. E pode ser só Teodoro também, que ele iria achar. Ana Teodoro da Silva, José Teodoro Figueiredo, certo? Pedro Teodoro Andrade, Teodoro da Silva, tudo é caractere válido que ele iria achar com esse cara aí. Legal. Pergunta: qual dos três é menos pior para o banco de dados? Porque todos são péssimos. Utilizou porcento, cara, você já está detonando a sua base em pesquisa. Qual que é o menos pior? O primeiro. Tá? Se vocês puderem evitar utilizar o porcento, ótimo. Não podendo, então tente utilizar pelo menos esse cara aqui, ó. Correto? Senão, realmente, dependendo da sua base de pesquisa, se for muito grande, ele vai demorar. Aí você tem que aplicar índice, inclusive, no campo para poder ajudar um pouco ele. Senão, a procura é linha a linha mesmo. Se você não tiver índice nenhum no campo, cara, vai ser linha a linha lá. Tá? Aí detona a sua base. Ok? Bom, aqui, né, ainda a gente tem, ó, o nome like, underline Mara dos Santos%. Daria para a gente combinar desse jeito. Esse primeiro caractere aqui, ó, é um único caractere. E no final é 1%, pode ser de 0 a mais caracteres. Ó. Underline não ajuda tanto, né?
ele come menos, porque ele sabe que é exatamente naquela posição. Então ele otimiza mais. O porcento não, o porcento ele tem que ficar varrendo, né? Como ele não sabe se é de 0 ou mais caracteres, ele varre posição por posição da string. Tá? Fazer um algoritmo, pensem nisso daí, pessoal, vocês fazendo algoritmo para procurar um negócio desse, como que deve ser gostoso, tá? É isso que o SQL faz, tá? Algoritmo para poder achar pedaço de nome lá dentro. Então é trabalhoso isso daí, é custoso para o processador, tá? Existe esse cara aqui que é com escape, ó, like porcento igual a porcento. O primeiro porcento de todos aqui é do SQL, ou seja, um coringa. O último porcento aqui, ó, é do SQL, é um coringa. Esse porcento que está no meio entre os dois é um caractere normal. Se eu tenho, por exemplo, site principalmente de código, né, o porcento é comum. O PHP usa muito porcento, não é? De SQL, o porcento é comum. Então, se eu quero achar, por exemplo, porcento, ou às vezes campo memo que eu tenho em contrato. Contrato tem muito dessa de porcentagem, de valor, multa. Cara, você tem que usar esses recursos aí, não tem o que fazer para você achar o seu dado. Tá? Escape ele é um marcador, na verdade. O que pesa é o porcento. Tá? Para ele achar qualquer coisa lá dentro. Então, isso daí onera um pouco a sua CPU. Tá? O escape mesmo, só ele em si, não. Tudo bem? Bom, operadores lógicos ainda, né? AND, OR ou NOT permite expressões que sejam combinadas para filtrar dados. Sempre que eu tiver um AND, é melhor do que eu tiver um OR. O AND, as duas partes têm que ser verdadeiras para me retornar verdadeiro, né? O OR não, sendo uma expressão verdadeira, ele vai me retornar verdadeiro. A combinação AND requer que ambas as expressões sejam verdadeiras. OR testa se pelo menos uma é verdadeira. E o NOT testa se a primeira expressão é verdadeira e a segunda expressão é falsa. Cada linha retornada no conjunto de resultados. O NOT, na verdade, ele vai sempre fazer o quê? A inversão, né? Se eu tenho um resultado verdadeiro, ele vai me transformar em falso. E se eu tenho um falso, ele vai me transformar em verdadeiro. É difícil a gente utilizar? Não, é comum. Até que é comum a gente lá utilizar o NOT. NOT like, NOT in, isso daí é comum. Sim. Bom, precedência de operador. A precedência de operador é o quê? Se eu tenho na minha select sendo utilizado, né, operadores, multiplicação, divisão, mais, menos, maior, menor, igual, n, between, in, like, sum, or, eles têm o quê? Eles têm uma ordem a ser executados. Tá? O que vai ser executado primeiro? Multiplicação e divisão em módulo. Tá? É o resto no caso nosso, né? Tomem cuidado, pessoal, que a divisão não é esse símbolo, isso daqui é um módulo, tá? É o resto da divisão. Divisão é a barra simples mesmo. Positivo, negativo, então, primeira prioridade para resolver é esse cara aqui, ó. Tenho multiplicação lá na sua sentença? Opa, esse cara que vai resolver primeiro. Tenho positivo, negativo ou concatenação? Beleza, esses caras vão ser resolvidos segundo. Comparação, menor, igual, maior, maior que, menor que, esse cara vai ser em terceiro. Tem o NOT, quarto, tem o AND, quinto. Ó, tem um resto daqui, ó, certo? Vai ser o último cara, basicamente. Tem o between, tem o in, tem o like, ó, eles são a última prioridade de solução da minha select. Tá? E depois eu tenho atribuição. Se eu quero, por exemplo, fazer com que toda a minha select filtrada seja atribuída a uma variável, beleza, esse cara vai ser o último a ser executado. Tá? Todos os operadores que têm o mesmo nível de precedência são avaliados da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, então, é só lembrar da nossa escrita, né? A nossa escrita é da esquerda para a direita, correto? Quando a gente está escrevendo à mão mesmo, ou num texto. Então, multiplicação e divisão tem a mesma precedência, tem o mesmo peso de precedência.
Então, o que tiver primeiro da esquerda para a direita é o que ele vai resolver primeiro. Tá? Parênteses são usados para mudar a ordem de avaliação. Tudo no parênteses é avaliado antes da ordem do predecessor padrão que é usado. Então, se eu quero, por exemplo, somar antes do dividir, eu vou lá e coloco parênteses na minha soma. Se eu quero multiplicar antes de dividir, mesmo que ele esteja antes da esquerda para a direita, o parênteses vai ser resolvido primeiro. Tá? Então, ele é prioridade. Coloquei parênteses, já era. Mudou toda a minha precedência aí. Tá? E depois, obviamente, não tendo mais nenhum parênteses, é o resto realmente que a gente já viu aqui dessa ordem. Tá? O between, né? Recuperando dados de um intervalo. Testa se os valores de dados estão dentro de um intervalo de valores. É a mesma lógica que a gente utilizar maior ou igual a, end menor ou igual a. É a mesma coisa, não muda nada, a não ser a escrita. Acredito eu que fique mais legível para a gente ler o comando. Né? Usa o menor e maior intervalo para se criar o filtro. Inclui o menor e maior valor no conjunto de resultados. Tá? Então, maior ou igual a e menor ou igual a, ou o que você tiver de margem nesses limites, ele vai para dentro do seu resultado. Bom, exemplo aqui, ó, idade between 30 and 40, correto? Idade not between 30 and 40. O not, nesse caso, está fazendo o quê? Ele está pegando tudo que não está entre 30 e 40 anos. Então, 26, 27, 28, 29 anos. Beleza, está fora dessa faixa. No not between ali. Ele vai pegar. 41, 42, 43 e assim por diante. Também ele vai pegar. 30, exatamente. Ele não vai pegar. Que é o not, né? Então, o 30 inclui na faixa, o 40 inclui na faixa. É o maior igual a e menor ou igual a. Tudo bem? In. Testa valores de colunas em uma lista disponível de valores. Usa a mesma lógica com múltiplas comparações de OR entre eles. E pode aceitar em uma única coluna um conjunto de resultados vindo de uma subconsulta. O in, inclusive, é muito utilizado no subselect. Correto? Então, o in, ele sempre vai comparar conjunto de valores. Valor 1,5,9,15,30. Nomes. Ana, Maria, Pedro, João, Marcelo. Correto? Sempre o in eu vou colocar valores já prefixados e não faixas. Muito comum, muito comum. Vamos supor que você tenha lá, certo? Alguns status. Status A, B, C de vendas. Certo? Eu só quero os status A e B. Então você coloca status in A, B, por exemplo. É a mesma coisa, mas o in ele é mais enxuto. Mesma coisa. Exatamente. Ele vai transformar tudo em OR, tá? Mas não muda nada. Aqui, por exemplo, ó, Product ID in 750, 753, 765, 770. Seria a mesma coisa que isso, ó. Product ID igual a 750 or Product ID igual a 753 or Product ID igual a 765 or Product ID a 770. É a mesma consulta entre os dois. Vai te trazer o mesmo resultado. Aqui, ó, a escrita tá melhor, né? Tá mais resumida. Tá? Bom, localidade, por exemplo, aqui, ó. In Lisboa, vírgula, tomar. Not in Lisboa, vírgula, tomar. Então, eu tenho in, eu tenho também o not in. Ó. Código in 1,10,20,200,100. Correto? É uma lista. Atenção, quando eu tenho in para pegar valores decimais, é ponto decimal, tá, pessoal? 1,5, 1,5. Correto? 10,75 é 10,75 e não vírgula.
O vírgula no in aqui, ele está separando o quê? Os valores da minha lista, tá? Então, o decimal que eu tenho que separar é americano, tem que ser ponto. Beleza? Valores nulos. Nulos requer manutenção especial, manipulação especial. Nulos são valores essencialmente não definidos, que podem ser inesperados resultados encontrados em colunas filtradas. Ou seja, se eu tenho valor nulo, eu estou filtrando o meu dado através dessa coluna, pode-se causar alguns resultados inesperados. Por quê? Porque não se sabe qual é o valor do nulo. Tá? Normalmente, um conjunto de resultados simplesmente não inclui dados que você deseja ver apenas por causa da presença de valor nulo. A maioria dos comandos, se meu campo tem nulo nele, ele vai pegar e vai desprezar. Mas nem sempre eu vou querer isso. Às vezes é importante eu pelo menos saber da quantidade de linhas que tem naquele meu resultado. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Usando is null, is not null, null if, coalesce, você pode testar e manipular valores null de modo que você tenha expectativa de incluir os dados no conjunto de resultados. Então, todos esses comandos aqui são comandos do quê? De tratamento de valores nulos. Tá? Isso é bem comum a gente acontecer de tratar no SQL. Muito comum mesmo. Tá? Alguns valores de caracteres null incluem retorna um valor desconhecido, null não é um valor zero e null não é uma string vazia. Pessoal, vazio, a string é aspas, aspas. Nulo não é isso. Nulo é valor indefinido, você não conhece qual é. Tá? Null, comparado com qualquer outro caractere ou outro null, sempre retorna desconhecido. Então, se você fizer 25 mais null, é desconhecido. Se você concatenar Anchieta mais null, é desconhecido. Então, null com qualquer operação vai ser desconhecido. Tá? Valores null em cálculos retornarão um valor desconhecido. Usar a cláusula is null no where ou having para testar os valores nulos. Bom, dá para a gente pegar geralmente no where e na select fazer esses testes para a gente. Tá? Se eu conseguir substituir por um valor que eu já pré-determinei, melhor ainda. No caso de valores do tipo inteiro, o zero é bem utilizado, né? Ou 1, dependendo do caso. Então, o is null retorna um dado determinado, valor e valor da coluna é nulo. Então, o is null ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um teste. Ó, o campo é nulo? É nulo. Se for verdadeiro, retorna tal valor. Aí é você que define o valor. Tá? Se é o nome que você quer, se é um decimal, se é um inteiro. If null, null if, retorna null ambas, se ambas específicas, expressões são iguais. O null if, então, pessoal, ele vai comparar dois valores, dois campos. Se esses dois campos estiverem com o mesmo resultado, ele vai retornar nulo. Se não, ele vai retornar o primeiro resultado. Tá? Esse cara aqui é muito difícil. Eu, particularmente, nunca usei. A gente vai ver a funcionalidade, mas o is null ainda é o que mais uso. E o coalesce retorna a primeira expressão não nula entre esses argumentos similar à instrução case. O case do SQL ele é bem tranquilo de a gente trabalhar. A gente pode até dar alguns exemplos depois. Tá? O case ele vai fazer o quê? É como se fosse um if, né? Case, o meu valor de salário for maior que 1.000, posso dar uma mensagem, está na faixa 1, por exemplo. Case, meu valor de salário seja, sei lá, maior que 2.000, está na faixa 2, assim sucessivamente. Tá? Então, no if, ele retorna se ambas as específicas são iguais. O coalesce, ele vai fazer o papel do quê? Bom, comparar alguns campos, certo? O primeiro campo que você colocou na lista desse coalesce não é nulo, ele retorna esse valor. Tá? Isso daí é utilizado, por exemplo, quando... Vamos supor que você tenha lá seu funcionário
No seu funcionário, você tem funcionário que seja CLT, você tem funcionário que seja consultor ou prestador de serviço, você tem funcionário que ganha freelance por hora lá que ele trabalhou, né? PJ pode ser. O cara, ele geralmente não pode ser os três ao mesmo tempo. Ou ele é funcionário CLT, que tem um salário fixo, mais comissão, se for o caso de vendedor, ou ele é PJ, que trabalha lá por um valor X, né? Ou ele é freelance por tantas horas. Se eu tenho esses três valores numa única tabela, eu às vezes preciso retornar qual é o valor que eu tenho que pagar para esse cara. Então, o primeiro cara que não for nulo dentre esses três campos, o coalesce retorna para você. Correto? Então eu tenho esses três campos diferentes. Valor de salário, valor por hora, quantidade de horas a pagar. Se você retornasse já a consulta com o campo, com a ID, por exemplo, da tabela de salários a pagar, sei lá. já não pegaria. Aí você teria que ter três campos, não é? Um para o salário do PJ, um salário fixo do CLT e mais o salário do freelance. Porque são três valores diferentes. Se eu coloco todos eles em um único campo, em uma única coluna, eu não sei se eu tenho que pagar mensalmente o meu PJ. Você concorda? Você deixa os três em colunas diferentes. Exatamente. Aí o que não tiver, deixa nulo. Sim, se eu tiver essa situação, aí o que não tiver, deixa nulo. Tá, aí eu retorno uma única coluna, né? Dentre essas três, a primeira que não for nulo, ele vai lá e me retorna. Não, no select. O coalesce é no select. A gente faz isso no select. Tá? Vamos ver aqui um exemplo depois. Ó, esse cara aqui, por exemplo, página 39, select max. Vamos ver aqui, ó. Página 39. Nós temos o que aqui? Select, vocês estão vendo aqui description, que está em azul, certo? Está em azul, o description é uma palavra reservada. O que a gente tem que fazer para ficar legal? Colocar aqui, ó. Exatamente. Um fecha aspas, um fecha colchetes e abre colchetes. Abre colchetes, fecha colchetes aqui, ó. Para ele considerar agora que isso daqui é um nome de campo. Não é mais uma palavra que o SQL reconhece como comando. Tá? Então é isso daqui que o SQL reclama bastante na hora de a gente pegar e executar em aplicação. Bom, eu tenho aqui, ó, isNull de max quant de 0. O que ele está fazendo aqui? Opa, esse cara aqui, o max quant, é nulo? É nulo. Então substitua por 0. Ó, tá nesse cara aqui. Eu vou colocar o max quant aqui, ó, puro. Max QTY. Para vocês verem, tá? E esse daqui é o tratado, chamado máximo quantidade aqui, ó. Então, selecionando. Ó o max quant aqui, ó. O valor dele padrão é nulo. O valor dele tratado tá como 0. Opa, tem o valor 14, então não faz nada. Tem o valor 24, não faz nada. Tem o valor 60, não faz nada. É nulo, ó. Tudo isso é nulo. Então retorna 0. O isNull vai fazer isso então para vocês. Correto? Por que é interessante saber isso? Se vocês forem fazer, por exemplo, uma soma, um sum do max quant com o nulo, qual o resultado que vai dar? Nulo. A soma de qualquer valor com o nulo vai dar nulo, vai dar desconhecido. Agora, tratando com o isNull primeiro, não. Você consegue fazer a conta. Tudo bem? Isso é o isNull. Nesse caso aqui agora, consulta simples, aqui não tem quase nada mesmo. Eu tenho aqui o que? Eu tenho product, eu tenho flag maker, eu tenho um good fishes, um finish good flags. Eu acho que aqui é o caso do que a gente poderia utilizar o coalesce. Ó, vamos pegar esse cara aqui. Vamos pegar tudo isso daqui. Ó.
Ele não é um exemplo funcional, tá? Mas coalesce. Como que escreve? Coalesce, assim, ó. Então, eu estou pegando o Product ID, eu estou pegando esse Make Flag, eu estou pegando esse Finish Good Flags aqui, ó. O resultado da minha Select simples é isso daqui, ó. Qual que é a intenção? O primeiro cara que não é nulo, que nesse caso aqui da primeira linha, vai ser o Product ID. O primeiro cara que não é nulo vai ser esse cara aqui, ó. Ih, mas se eu estou pegando o Product ID, ele só vai pegar o Product ID porque ele não é nulo. Vou pegar entre esses dois caras aqui, ó. Não, também não vai dar certo. 0 é diferente de nulo. Então tem um valor aqui. Esse cara não vai dar para fazer o que eu queria, pessoal. Mas, ó, rodando ele, tá? Ele vai pegar 1, 2, 3 e 4. Correto? Ó? Porque o primeiro campo de todos não é nulo. Supondo que fosse um deles nulo, ele ia para o segundo. Num único campo, então, eu consigo retornar mais de um valor. Tá? Tem gente que usa muito o coalesce ao invés do no if. Tá? E até tem razão, porque esse coalesce é padrão ANSI. O num if é Transact SQL, só a Microsoft que usa. Ele retorna também a tabela? Oi? Ele retorna também a tabela que é o valor? Se você está retornando isso daqui é a tabela, exatamente. Mas ele não fala de qual tabela. Ele não fala qual campo. Isso, qual campo. Exato, aí você não dá para saber. Nesse caso aqui, pelo menos, não. Você sabe que é um dos três, porque você colocou na select. Agora, qual deles é, você não consegue saber. Ele não marca. Tá? É caso raro que a gente utilize esse recurso, mas eu, pelo menos, já precisei utilizar. Bom, aqui, o que a gente tem? Ó? O no if. Ó, vamos selecionar esse campo aqui. Eu tenho meu Product ID, esse Flag Make e o Finish Good Flags, que seriam campos aqui, ó, normais. Agora eu tenho um if aqui, ó, entre Flag Make e Finish Good Flags, que são esses dois caras. Esse valor aqui é igual a esse? Ele faz essa comparação. É 0 e 0, é igual, retorna nulo. Esse valor é igual a esse? É 0 e 0, retorna nulo. Esse valor é igual a esse? Não, retorna 1. Esse valor é igual a esse? É, retorna nulo. Tem que usar outra função? Oi? Tem que usar outra função? Não, esse cara só retorna isso e mais nada. E aí, se você quiser fazer um snu desse cara depois, para pegar e retornar o que você quer, você poderia. O num if, ele simplesmente compara dois campos. Valor é igual, retorna nulo. Não é igual, retorna diferente. Aí eu queria que não retornasse nulo aqui. Eu queria que retornasse é igual. Correto? E aí o que seria que fazer então? Snu desse cara aqui. Se esse cara é nulo, retorna é igual. Agora deixa eu mudar o teclado aqui para português. É igual. E aí fecha esse cara aqui. Agora. Ih, rapaz, ele não deixa. A versão falhou, varchar value é igual to date type bit. Não, ele tem que retornar um bit. Um bit aqui, pessoal, é um valor fixo. Então eu quero retornar 0. 0 ele vai fazer. Ali, ó. Em vez de nulo, eu estou me retornando 0 agora. Ah, agora você quer retornar esse cara. Agora tem que fazer um case, é um coalesce. Um dentro do outro, função dentro de função. Aí você começa a fazer algumas coisas desse jeito para você que quer que retorne coisas diferentes. Aí não tem muito o que fazer. Tudo bem aí? Sim? Pessoal,
As linguagens mais novas, o R ou o Python hoje, né, que a gente tem, cara, é muito disso. É muita função dentro de função dentro de função, tá? O Python nem tanto, mas o R, cara, às vezes você se perde no negócio. Você vê lá 6 encadeamentos de função. E para você se localizar naquele negócio. Às vezes você não sabe nem onde está terminando uma, começando a outra com parâmetro. Aí você tem que ir desmontando. Desmonta da menor para maior e aí você começa a ver. Porque é muita transformação dentro de função. Tá? No SQL também. Só que o SQL ainda tem algumas limitações. Às vezes não deixa você fazer ad eterno. Você precisa às vezes colocar em variável, enfim. Tá? Mas ainda tem. Bom, então a gente tem esses caras aqui. Né? Tem um no if, o coalesce, por exemplo, aqui, ó. Um exemplo de coalesce. Que horas são? Ixi, já acabou a aula. Esse cara aqui, pessoal, a gente vai então ver na próxima aula. Infelizmente, a gente não acabou a apostila da onde eu queria. Paramos só até a página 40. Tá? Mas, enfim, na próxima aula a gente começa por esse exemplo aqui do coalesce. Ok? Vou fazer a chamada rapidinho.